Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, nesse vídeo vou mostrar para vocês um exemplo de como acionar um motor de passo bipolar. Eu estou controlando ele com o driver A4988 e esse daqui é só um exemplo, é só uma das formas, porque existem várias formas. Eu posso depois fazer outros vídeos explicando outras maneiras. Mas eu vou dar um exemplo para você usar como teste. E também ele já vai te permitir controlar de diversas maneiras o motor de passo. No caso, esse ele é bipolar e é do tipo NEMA, mas ele não precisa ser do tipo NEMA para ser operado por esse drive, basta ser bipolar. Bom, o diagrama de ligação está aparecendo aí na tela e observem que eu coloquei um capacitor eletrolítico de 220 microfarad junto com a tensão de 12 volts no barramento de ligação. Aí você deve prestar atenção que o capacitor eletrolítico ele é um componente polarizado, ou seja, o lado que tem essa faixinha cinza ele é o lado negativo. Se você ligar invertido ele vai queimar. E também esse capacitor ele é fundamental para o motor operar corretamente, senão ele vai ficar tremendo ou talvez nem ligue. Você também pode experimentar outros valores a partir dessa referência de 220 microfarad, porque aí depende do motor que você está usando e qual vai ser a melhor combinação. Em algumas ligações eu também já encontrei ligar em paralelo com os 5 volts do Arduino, que está saindo do Arduino, um capacitor de 10 microfarad, também eletrolítico. Mas nos testes que eu fiz, isso não foi necessário, eu não vi muita diferença. Então, eu estou deixando as dicas e você faz os testes, chega nas suas conclusões. Essa é a montagem que eu achei mais interessante. Aí, para facilitar, aqui no começo do programa, eu já deixei anotado qual seria a pinagem desse dispositivo, do controlador A4988. Eu vou tirar aqui o formato de anotação, só para a gente visualizar com um texto preto, que fica melhor. Então aqui eu desenhei o quadradinho dele, coloquei como referência na imagem o potenciômetro, ou trimpote que ele tem ali para ajuste de corrente. Então você pega a referência e consegue identificar todos os pinos. Lá em cima, na esquerda, a gente vai ter o enable. Ele vai ficar desconectado, mas você pode pegar um pino do Arduino e conectar nele para controlar quando vai ligar ou desligar o motor. É uma outra maneira que eu não estou utilizando aqui. Se você mandar um nível lógico alto, ele desliga o motor, e um nível lógico baixo ele liga. Como eu não queria utilizar para fazer um exemplo bem simples, eu deixei ele desconectado, então ele vai o tempo todo acionar, contanto que eu troque o pulso que está sendo enviado. Aí na sequência você tem MS1, MS2 e MS3, que é o microstep, que são funções para você acionar ou não, conforme você queira o micropasso. Então ele já vai ter, geralmente esses motores têm 200 passos por volta. Você pode trabalhar com meio passo, com um quarto de passo e com um oitavo. Outros drivers permitem até 1/16 avos do passo original. Nesse caso também não vou conectar em nada, então ele vai trabalhar com o passo inteiro. Aí nos pinos Reset e Sleep, você deve colocar um jumper unindo os dois, porque assim ele fica sempre habilitado para ligar o motor. Aí na ponta você vai ter o Step e o Dir. Esses dois pinos vão fazer o controle de direção e de passo do motor. Então no Step eu conectei no Arduino no pino 3, então eu vou controlar aqui cada um dos pulsos. E depois do pino 2 do Arduino está conectado o DIR, que é a direção, sentido horário ou anti-horário. Indo para o outro lado, lá em cima, a gente vai ter os 12 volts da fonte externa e o GND também dessa fonte externa. Nesse caso, não precisa interligar o GND da fonte externa com o do Arduino. E é aqui, entre esses dois, que a gente vai ligar aquele capacitor de 220 microfarad. Esse é fundamental para um bom funcionamento. E também eu estou colocando aqui 12 volts,
mas pode ser outra tensão de acordo com o seu motor. Aí do motor bipolar você vai ter 4 fios. Então os 4 fios vêm nesses 4 pinos da sequência, o 2B, 2A, 1A e 1B. Feito isso, você pega os 5 volts do Arduino, conecta no pino seguinte e também o respectivo GND no último pino. Aqui eu anotei o capacitor de 10 microfarads, mas como eu disse, eu não utilizei nessa ligação. Bom, então a gente tem o início do programa. Aqui eu tenho um hashtag define da palavra dir para o número 2. Ou seja, eu vou utilizar o pino 2 do Arduino para ligar no dir do controlador. Depois eu tenho um hashtag define de STP para o pino 3. Eu não coloquei a palavra step porque ela é reservada. Se eu tentar digitar vai dar um erro. Então o step do controlador, do driver, vai conectado ao pino 3 do Arduino. Na sequência eu criei uma variável do tipo inteira, chamada de intervalo, e igualei ela com 450, que vai ser o valor em microsegundos do intervalo entre um pulso e outro, entre um passo e o próximo. Depois eu tenho outra variável do tipo inteira, chamei ela de n, vai ser o número de passos em uma sequência para o sentido horário e depois para o sentido anti-horário. Inicialmente ela está com o valor 0. E por último, mais uma variável do tipo booleana, eu chamei ela de direção. Inicialmente ela também está com o valor 0. Então vai representar a direção anti-horária ou horária. E quando eu inverter para 1, ela inverte essa direção também. Aí temos o início do void setup, nele eu tenho 2 pin mode, o primeiro para definir o STP como saída e o segundo para definir o dir, que é a direção, também como saída. Aí damos início ao void loop. Nele o primeiro comando vai ser um digital write do dir, que é a direção, com um valor 0 ou 1. Só que em vez de pôr um 0 ou 1, eu optei por pôr uma nova variável, variável direção. Então ela vai fazer o controle se aqui vem um valor true ou false. E logo abaixo eu tenho um digital write do step, do STP, com o valor 1. Então eu estou mandando um pulso no valor no nível lógico alto. Logo abaixo eu tenho um delay em microsegundos, então é delay microseconds, e com o valor de um intervalo. Esse intervalo lá em cima eu defini como 450. Então ele vai aguardar 450 microsegundos e vai executar o próximo comando, que é um digital write do STP como desligado, nível lógico 0. Bom, ele estava em 1 e daí ele trocou para 0. Sempre quando eu faço isso no step, eu dou um passo no motor e ele faz um pequeno movimento. Aí eu tenho mais um delay em microseconds, constando também com o mesmo intervalo. Então ele aguarda mais 450 microsegundos. E aí, no fim dessa sequência, eu vou ter aqui o n++. Então é o incremento da variável n. A variável n vai controlar quantos passos o motor vai dar até inverter a direção. Então ele faz essa sequência e soma 1 no n. E daí ele vai repetindo e todas as vezes ele vai verificar esse if. Mas esse if ele só vai ser verdadeiro quando o n for maior que 500. Então eu quero que quando der 500 passos, quando passar dos 500, der 501, ele vai executar o bloco de comandos que vem abaixo. Enquanto não executar isso daqui, ele pula toda a função if que está aqui e você observa que ele vai ficar apenas repetindo esse bloco. Bom, quando passar de 500, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o próprio n, retornar ele para 0, para ficar pronto para uma nova contagem. Vai pegar a variável direção e vai inverter ela. Como que eu inverto? Eu coloco igual ela mesmo, só que com uma exclamação antes. Então a exclamação é negar ela. Então se ela está em 0, ela vai para 1, se ela está em 1, ela vai para 0. Aí eu coloquei também um pequeno delay de 2.000 milissegundos. Então ele vai parar por 2 segundos
antes de fazer a inversão, para ficar bem marcado o movimento. Claro que aí você vai modificando e ajustando da forma como você achar conveniente. Bom, o resultado desse programa é o que vocês já viram, eu vou colocar de novo na tela, que é o motor girando em uma direção, faz uma pausa, depois gira em outra. Dessa forma você consegue controlar ele e também controlar a sua velocidade, porque se você alterar o parâmetro do intervalo, ele começa a ir mais rápido ou mais devagar. Então você aumenta o intervalo entre os pulsos, ele vai fazer um movimento mais lento. Você diminui o intervalo, ele começa a rodar mais rápido. Mas aqui toma um cuidado, porque você vai testando valores e tem valores que vai dar um pouco de erro. Ou o motor não aciona, ou ele aciona com algumas falhas. Então tentem usar valores próximos do 450 antes de vocês testarem valores extremos. Porque às vezes você vai pôr 2.000, 5.000 e ele não vai nem sair do lugar. Bom, espero ter ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, você pode me ajudar deixando um like. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. E é isso aí. A gente se encontra no próximo vídeo.